Vamos iniciar a aula de hoje falando um pouquinho sobre pressão atmosférica. Durante essa aula a gente vai compreender quais são as funções e a importância que ela tem e o que é que ela reflete no nosso planeta Terra. Mas para que possamos começar, a gente vai começar a entender um pouquinho definindo o que se é pressão atmosférica. A pressão atmosférica ela é nada mais nada menos que a força exercida pela massa de gases na atmosfera sobre uma determinada superfície, ou seja, a pressão atmosférica ela é uma massa que ela está concentrada dentro do nosso planeta e que ela está totalmente relacionada com gases como outros efeitos que fazem pertencente a todo o planeta Terra. E aí passando a gente vai entender que a pressão atmosférica ela sofre variações conforme as altitudes e as condições da temperatura. Então a gente sabe que a pressão atmosférica ela está relacionada paralelamente com a questão das alturas, a questão do calor humano, principalmente da temperatura, densidade e a massa que é pertencente dentro do nosso planeta. E aí quando a gente consegue compreender quando o ambiente ele está um pouco quente, calor, e aí a gente sabe que essa pressão atmosférica ela sofre uma reação, ela está diretamente proporcionada em ambientes que possuem uma grande quantidade de calor, como também nas geleiras, que onde existe pouca quantidade de calor e é um clima mais gelado, mais frio. E aí essas pressões elas estão diretamente ligadas em relação ao planeta Terra. Falando nisso também, ele se equivale à pressão atmosférica com relação ao nível do mar, sabendo que com o aumento do nível do mar, a pressão atmosférica ela vai sofrer essa variação. E essas variações, ela reflete diretamente dentro do nosso planeta. E aí a gente vai entender que essas variações elas existem de duas formas, a alta pressão e a baixa pressão, que é o que a gente vai ver agora. De acordo com as variações, como eu falei anteriormente, ela é classificada de duas formas. E aí a gente vai entender um pouquinho como é caracterizado esse tipo de pressão atmosférica em baixa pressão. As baixas pressões são causadas pela elevação de ar quente. Este circula no horário do hemisfério sul, sentido horário no hemisfério norte. Como assim, professora? Resumindo, quando ocorre a baixa pressão, é quando o calor que está na superfície ela eleva e a pressão ela se densa, ela cai. E aí geralmente são em ambientes com concentração de frio. Então, ambientes que têm uma grande concentração de frio é onde apresentam uma baixa pressão, que sobe aquele ar quente, desce a pressão atmosférica e assim fazendo com que não ocorra tanto calor. Diferentemente, quando a gente fala dessas variações, principalmente de baixa pressão, ela existe três tipos de formas que ocorrem essas variações. Que a gente fala de temperatura, quando a gente fala de calor, do aquecimento da luz solar, ela reflete totalmente na pressão atmosférica e as influências que tem. Por exemplo, o calor ocorre o derramamento de geleiras, que consequentemente aumenta o nível do mar. E aí são consequências que engloba junto com a pressão atmosférica que pode causar grandes impactos ambientais. A densidade, que a gente sabe um pouquinho que tudo que é leve sobe, o que não é desce. Então a gente viu que na baixa pressão o calor sobe e a pressão atmosférica ela densa, ela cai. E o volume da massa do ar. A gente sabe que hoje em dia existe uma grande poluição nessa massa de ar, que ela reflete diretamente na variação da temperatura, da densidade e, consequentemente, das pressões atmosféricas. Vale lembrar também que essas pressões atmosféricas ela atingem diretamente alguns países. Podemos perceber que no Brasil existem grandes variações de temperatura. Por quê? Porque está tudo relacionado às linhas de pressão da linha do Equador, que são linhas que ele varia essa pressão atmosférica, ela varia esse tipo de temperatura, como alguns fatores também. Existem ambientes que possuem grande calor, em alguns outros ambientes não possuem essa quantidade de calor exigente. Então e no mesmo ambiente pode existir essa variação de temperatura que também reflete junto com a pressão atmosférica. E aí a gente vai ver também o outro tipo de pressão, que é a alta pressão. Que aí as pressões resultam na descida do ar frio. Então a gente viu que na baixa pressão ele se eleva o calor
e já na alta pressão ele abaixa esse frio. E aí a rotação faz com que o ar, ao descer, circule em volta do centro de alta pressão. E aí eu vou colocar uma imagem para vocês entenderem um pouco melhor essa diferença entre a alta pressão e a baixa pressão, para tentar ficar o mais claro possível. E aí a gente vê que na alta pressão o frio ele desce, né? E a baixa pressão, o ar quente, ele sobe. Então a gente começa a entender que existem situações em que em alguns lugares eles são extremamente quentes e em alguns lugares são extremamente frios. E tudo isso é com relação à pressão atmosférica, com outros fatores existentes também. Então, com isso a gente começa a se preocupar, derramamento de geleiras, impactos ambientais estão sendo refletidos por esse desequilíbrio na pressão atmosférica, sabendo que sempre vai haver essa preocupação. Por quê? Porque com essa mudança de pressão atmosférica vem ocorrendo, derramamento de geleiras é o que está mais causando preocupações, que geralmente eles dizem o equilíbrio da pressão atmosférica é o nível do mar. Assim que acontece derramamento de geleira, aumentando o nível do mar, existem mais consequências que podem vir se agravar dentro do planeta. E aí a gente precisa tomar bastante cuidado. Sabemos que existe a preservação ambiental, que é um fator que é super importante em todos os aspectos. Quando a gente fala de temperatura, a gente fala de calor, a gente fala de densidade, e tudo isso reflete direta e indiretamente ao meio ambiente. Então, para que existe, como é que a gente consegue compreender ou saber a quantidade de pressão atmosférica no nosso ambiente? E aí existe esse equipamento que a gente chama de barômetro, que ele mede as pressões atmosféricas equivalentes daquele lugar em que ele vai ser analisado. E aí muitas pessoas usam. Hoje a tecnologia já está um pouco mais avançada e conseguimos ver com mais facilidades, mas esse barômetro ele é um equipamento essencial para controlar, para saber a medição exata da pressão atmosférica naquele determinado ambiente. Então a gente entendeu um pouquinho o que é a pressão atmosférica, o que é que ele faz. Ele liga diretamente ao nosso meio ambiente, a questão de calor, frio em alguns ambientes que são extremamente gelados, em outros ambientes estão extremamente quentes, e tudo isso é relativamente com a variação dessa pressão atmosférica, quando ela é alta, quando ela é baixa, quando o calor sobe ou quando o frio desce. E aí esses tipos de pressões, esses tipos de variações, ele afeta diretamente a nosso planeta Terra. Então a gente precisa de fato prestar um pouco mais atenção nesses aspectos, para que podemos ter o planeta Terra um pouco mais saudável. E com isso a gente encerra a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado bastante e até a próxima.